Olá, eu sou Daniela Almeida e estamos em mais um episódio do podcast Raízes. Nesse falamos sobre a Maioral do Recôncavo, a considerada capital dessa região, Santo Antônio de Jesus. Você já me conhece, eu já estou meio íntima aqui com vocês, né? Para quem me escuta, eu sou uma mulher negra, de tom de pele clara, de cabelo crespo, na altura dos ombros. Estou usando um anel dourado e uma pulseira, um bracelete grosso também dourado. Uso um conjunto de roupa em crochê no tom marrom. E nesse episódio, vamos falar sobre a memória historiográfica local, né? Qual a importância de registrar a história da nossa cidade, preservar as memórias e patrimônios e como Santo Antônio de Jesus pode se beneficiar do reconhecimento do seu valor histórico. E para responder e falar sobre isso, eu tenho o maior prazer de receber aqui o historiador e vereador Uberdan Cardoso. Bem-vindo, Uberdan. Obrigado, Dani. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, entendendo a dimensão desse projeto, porque, de fato, é um resgate da nossa história, da nossa identidade, da nossa memória. Quero começar parabenizando você, dizendo que a quem nos ouve, que eu sou um homem preto, de 1,80 m, estou aqui com um cabelo curto, crespo, porém muito cortadinho, parecendo careca, né? E com uma calça jeans, tênis e uma camisa que a gente chama de meio, como é? Bata, né? É. Branca. Então é isso, estou à sua disposição, vamos bater esse papo. Então vamos lá. Esse é o nosso último episódio dessa temporada, mas eu tenho que dar um recado muito importante. Esse é um projeto que é financiado pelo Governo Federal e Ministério da Cultura, via Lei Aldir Blanc, Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude. E agora sim, vamos dar início a esse podcast. Uberdan, para começar, explica para a gente o que são os patrimônios e como eles se configuram. Pois é, Dani. Patrimônio, ele tem duas dimensões, na verdade, né? Os patrimônios podem ser materiais ou imateriais. Então, quando você trata de patrimônio material, você trata, por exemplo, de um prédio, né? Se trata de uma arquitetura local, por exemplo. São Antônio de Jesus é uma cidade onde temos alguns patrimônios. Claro, não ainda credenciados, como a gente pode dizer assim, não registrados, não reconhecidos pelos órgãos de controle, como o exemplo do IPAC ou ainda o IFAM, que, por exemplo, São Antônio de Jesus tem o prédio, a construção mais antiga da cidade, né, urbana, que é o prédio da Filarmônica Amantes da Lira. Tem o segundo prédio, que está em vias de patrimonialização, de reconhecimento, né, que é a chamada o Solar Aprígio Alves, que conhecemos hoje como Pousada Vila das Palmeiras. E está abandonada, né? Está esquecida lá, porque os donos estão em vias de patrimonialização. Então você tem essa materialidade que você constrói com a ideia de patrimônio físico, material. E nós temos também os nossos saberes, né? Os bens imateriais. Saberes, os fazeres que se completam nessa dimensão de patrimônio imaterial. E a compreensão do que é patrimônio está muito associada à ideia da identidade de um povo, entendeu? Então, quando o povo se vê nesses patrimônios, é como se ele estivesse se relacionando com seu lugar de memória. Então, na medida em que você tem esse vínculo, essa ponte, esse elo com seu lugar de memória, você passa a se ver. E aí é importante você dizer quem você é, você entender quem é este outro e que ponte você constrói com ele. Por isso que é importante essa compreensão dos patrimônios, sejam materiais ou imateriais. Sensacional. Então, quando a gente reconhece os patrimônios, a gente também se reconhece, a gente também se encontra, né? Então, por isso a importância da gente valorizar as coisas que a gente tem. Então, a gente, né, a gente sabe que quanto a história é importante para contribuir para que a gente entenda o contexto que estamos vivendo. Foi basicamente o que você falou aqui pra gente. Então, conta como a historiografia contribui para a valorização da cultura e da identidade de nossa cidade. Bem, história é uma ciência, né? História é ciência, história tem epistemologia, história tem método. Quando você fala na historiografia, é exatamente isso. Então, Santo Antônio de Jesus, por incrível que pareça, no contraponto, na contramão de uma cidade que tem lutado para esquecer sua memória, ela é também uma cidade que tem uma universidade que começou com apenas
uma faculdade de formação de professores, que hoje se torna a chamada Campus 5 da UNEB, que tem aqui um curso de História, que tem um mestrado em História. Eram, na verdade, 2 mestrados, inclusive um em História Regional e Local, o outro em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional, que perdemos, o que é uma pena. Mas ainda assim, eu acho que a cidade faz pouco para o que o povo merece. Por outro lado, quando você fala da importância da história, é a importância da ciência humana, porque nós temos uma grande dificuldade como brasileiros, na verdade. A negligência do poder público no Brasil, o descaso com a educação, com a escola e sobretudo com a universidade, né? Porque o Brasil é impressionante. O Brasil é um país onde a censura chegou 300 anos antes da liberdade de imprensa, ou melhor, até da imprensa. Os jesuítas chegaram aqui no século XVI, dizendo que não podia, a partir do século XIX que chega a imprensa com Dom João. Então você vê que, né, nós nos moldamos dentro de um pensamento jesuítico, católico, impositivo do que não podia. Enquanto na Europa havia uma interiorização do conhecimento, da liberdade de expressão, de imprensa com o humanismo, com o Renascimento, com a própria Reforma Protestante, que fez o quê? Ela traduziu a Bíblia para o idioma local, então as pessoas aprendiam a ler com a Bíblia, ou aprendiam a ler para ler a Bíblia. Enquanto no Brasil, os caras vêm com o modelo de uma Bíblia em latim para ensinar o indígena aculturando ele. Catequizar. Então, nós temos uma negligência histórica com o campo do conhecimento, com o campo da ciência. As crianças aprendem que cientista é maluco. Cientista é aquele cara que sai a fumaça da cabeça, né, e explode. E aí o que é que acontece? Quando você fala em ciência, aí você fala da NASA. Você fala em ciência, você fala da astronomia. Mas as pessoas não reconhecem a ciência humana como ciência. Então, a história tem esse papel, o papel desse resgate das humanidades. Claro, ela não é uma ciência estanque, ela é uma ciência que dialoga com outros campos. Por exemplo, não há história sem antropologia, não há história sem a música, sem a arte, não há história sem a arqueologia, né? Sem a sociologia, sem a filosofia. Então é nesse campo que a gente precisa entender que a memória, ela pode sim ser tratada com esse maior zelo na medida em que a história, ela precisa ser entendida e ser vista como uma ciência que valora, que valoriza patrimônio, que valoriza identidade, que valoriza a memória, que valoriza a gente, né? É nessa perspectiva que a gente entende. Muito bom falar de memória, porque a próxima pergunta é justamente sobre isso, né? A gente começou falando sobre patrimônio, sobre a importância da história nessa valorização do patrimônio e como eu queria entender como a memória coletiva, ela pode, é importante para Santo Antônio de Jesus, já que a gente vê, né, que a gente fala desses patrimônios que estão esquecidos. Você falou aqui, eu sou nascida e criada em Santo Antônio, e você falou de patrimônios que a gente não encontra na escola. A gente aprende ali que é a prefeitura, o centro cultural e a biblioteca são os patrimônios de Santo Antônio, mas a gente não fala desses patrimônios do saber ou desses outros prédios, né? Então eu queria entender como essa memória coletiva é importante para a nossa cidade, principalmente nesse lugar de pertencimento. Eu entendo que Santo Antônio de Jesus tem lutado para desmemorializar a sua história, a sua trajetória. Primeiro, nós temos... Qual é a minha percepção? Nós temos uma cidade que é bem verdade, ela não pode disputar memória com outros lugares do Recôncavo. Sim. Então, assim, a região de ocupação estranha no Brasil, uma das primeiras foi o Recôncavo da Bahia. Eu falo ocupação estranha, não originária. O que é que acontece? O Recôncavo, ele é por natureza cultural. Isso é impressionante porque quando você vai em outro local, em outros territórios, a gente chama de territórios de identidade. Uhum. Então você tem o território do cacau, o território do... Costa do Dendê. Do Dendê, né? Costa do Dendê. Você tem o território da Costa das Baleias. A Chapada. Ou seja, você já percebeu que esses territórios, eles são geralmente marcados por uma identidade geomorfológica ou econômica? Sim. Né? Uhum. O Recôncavo, embora seja algo geomorfológico, que é o côncavo, porque é a área côncava banhada pela Baía dos Santos, vai para além disso. Porque o Recôncavo não está só nessa parte côncava da Bahia. Ou seja, nós temos
em um recôncavo, inúmeros recôncavos. E o que é que caracteriza isso? O aspecto cultural. O recôncavo é por natureza cultural. Sim. Então o que é que ocorre? Santo Antônio de Jesus, nesse recôncavo cultural, é meio estranha. Primeiro, a ocupação do recôncavo se dá em Jaguaripe, não é? Quer dizer, nesse vínculo com Salvador, porque Salvador cresceu às custas do recôncavo. Sim. Depois ficou reconvexo. Virou as costas do recôncavo. Então você tem do recôncavo sul ao recôncavo norte, de Santo Amaro, Maragogipe, tal, Cachoeira, para cá, para Jaguaripe, Aratuípe, Nazaré, que inclusive tem um crime sendo cometido, que é colocar Aratuípe e Jaguaripe como território do Baixo Sul, porque é um nascedor do recôncavo e dizem que é Baixo Sul, não é, é recôncavo. E o que é curioso? Você tem vilas do século XVII, quer dizer que embora ainda não fossem vilas, eram povoados ocupados com dinâmica urbana, como Jaguaripe, como Nazaré, na margem dos grandes rios. Você tem o rio Subaé, você tem o rio Paraguaçu, você tem o rio Jaguaripe. E aí, a vila de Cachoeira, por exemplo, 1693. A vila de São Francisco do Conde, de Cachoeira, 1697. Embora, é claro, a inauguração tenha sido em 97, Cachoeira fica reclamando o status de ser mais velha do que Jaguaripe. Mas Jaguaripe é mais antigo, porque já estava tudo pronto, faltava inaugurar. Enfim, Santo Antônio de Jesus, o padre Mateus, o fundador da cidade, da capela que dá origem em torno, né, dela, nasce a cidade, chega aqui em 1750. 1750? Então, a cidade se torna emancipada em 1880. Então, Santo Antônio de Jesus é nova em relação ao recôncavo. Então, uma cidade dessa não pode, é bem verdade, disputar memória. Então o cara fala assim, vamos fazer o Museu do Recôncavo em Santo Antônio de Jesus. Não acho correto, embora muita gente discorde de mim, natural. Mas eu não acho que a gente tenha capacidade de disputar memória com Cachoeira. Não tem condições de disputar memória com Nazaré. Nós somos filhos de Nazaré, netos de Jaguaripe, entendeu? Por outro lado, isso não quer dizer que a gente vá esquecer nossa identidade local. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que propositalmente criaram uma ideia de desmemorializar Santo Antônio de Jesus. Por quê? Porque já que a gente não disputa essa memória, quem somos nós? Nós somos a cidade do comércio mais barato da Bahia. E isso, quando é construído proposital e artificialmente, cria na memória coletiva um apagamento de um passado, Sim. que embora seja recente, é como se a cidade fosse a cidade do daqui para frente, do comércio para frente. Entendeu? Só o comércio agora. E isso é terrível, porque, repare só, nós somos uma cidade eminentemente comercial. Sim. Isso é fato. Por que eminentemente comercial? Porque é uma cidade que nasceu do comércio. O próprio padre Mateus era comerciante. Então ele funda uma capela, ele tem no entorno, que hoje é a Praça Padre Mateus, a sua roça de mandioca, porque a roça de mandioca é para fazer farinha. É para fazer farinha para vender. Como até hoje nós temos a mandiocultura como uma das atividades monocultoras mais importantes da região. Então, quando esse padre vive do comércio, que todo esse entorno vem para aqui para comercializar, quando as pessoas começam a ver a possibilidade de descobrirem pedras preciosas no interior, no sertão, que vem para aqui e começa a usar Santo Antônio de Jesus como um ponto de partida, ou pelo menos um caminho para o sertão, porque quando você vem das águas, chega aqui, você tem 48 quilômetros até a Serra do Gariru, que é a Serra da Jiboia, onde se acreditava que ali tinham metais preciosos, ou a partir dali. Tanto que isso vai acontecer, inclusive, né, mas não tão perto, lá na Chapada, entendeu? Então, é um comércio, é uma perspectiva comercial. Depois o trem. Então você observa, Santo Antônio não tem mais a memória do rio. A Rio da Dona, os rios. Não tem memória do rio. A memória do rio só vem, e nem vem, porque as pessoas não sabem que é rio, quando chove muito, que uma parte da cidade inunda, que é o rio cobrando a fatura. Então você tem alagamentos no Cajueiro ali, que são terríveis. Mas por quê? Porque ali passava um rio. Qual é a rua mais velha de Santo Antônio de Jesus? A Rua Tiradentes. Porque as pessoas vinham ali, daquela ladeirinha da Para Todos, desciam do rio, subiam a ladeirinha, vinham pela rua
velha, que hoje é Rua Tiradentes, a Rua da Cofé ali, Rua Velha, e aí iam para a capela do padre. E na frente tinha um mercado, um comércio de farinha. O rio, aqui você tem a Praia do Dendê, era Rio Sururu. Você tem ali o Santa Madalena, é o Riacho da Mavida. Você tem aqui o Rio Mutum. Então, a cidade perdeu a identidade dos rios. Aí depois o trem, cadê a identidade do trem? Nada. Como é que a cidade que era cortada pelo trem só tem uma referência que é Rua da Linha? Que é o nome só. Que é o nome só. Nem os trilhos, mas... A gente fica ali fazendo São João, num espaço, o pessoal fala assim, é o espaço do São João. Aquele espaço é federal. Aquele espaço pertencia à Leste, que era administradora da linha férrea. Por isso que é o espaço da União, do governo federal. O trem passava pelo Calabar. Entendeu? Então a gente não tem uma memória do trem, a não ser algumas fotografias esparsas. Aí a cidade vem, a partir da década de 70, com uma lógica das clínicas privadas, a medicina privada. E a Santa Casa, que também é privada. Ela presta serviço público para ser privada. Então, depois da rota das águas do trem, é a rota da medicina privada, onde as pessoas afluem para cá, na perspectiva de quê? De se tratarem. E aí, isso é tudo sempre associado a um comércio. Né? A feira, né? Ao mercado da farinha. E então, o que é que vai acontecer? Nós temos uma cidade que ela começa a se conceituar através de uma organizada ação empresarial, que isso, verdade seja dito, né? Da associação comercial, que cria um slogan, um programa já na década de 90, do comércio mais barato da Bahia. Então, a gente não se vê no que é nosso. A gente não se vê nas fontes. Nós temos fontes belíssimas em São Antônio de Jesus, mas as pessoas não sabem o que é aquilo. Não tem pertencimento. Não tem pertencimento. O prédio da prefeitura não é nenhuma casa de câmara e cadeia. É um prédio da década de 40, quando um governador santo-antoniense, Santo Antônio já tem um governador, que é o Landulfo Alves, né? Foi interventor na época da ditadura de Getúlio Vargas. Ele acabou por construir o prédio da prefeitura. O Centro Cultural, que é uma prisão, o prédio ali da Escola Ercília Tinoco, que era o Matadouro, né? As fontes do Buraquinho, fonte de Santo Antônio, a fonte lá da Maria Nunes, não é? Os prédios das filarmônicas, o prédio cá do Aprígio Alves, enfim. Mas isso, para além disso, temos toda uma memória, a construção de memória afetiva que tem se perdido. Porque a ideia de ganhar dinheiro, de que Santo Antônio atrai, de que a pessoa pode vir de qualquer canto para ganhar dinheiro aqui, virou um mote. Né? E aí isso justifica o quê? A cidade tem que crescer. E ela cresce de forma desordenada e vai passando por cima, né? Passa por cima, é isso que eu quero falar, entendeu? Passa por cima de tudo. Aí ainda vem um conceito conservador. Nós temos um Ministério Público aqui na cidade, que um promotor uma vez, ele disse que as baianas de Acarajé não tinham que ficar nas ruas. Um promotor que é atuante na cidade ainda hoje. Né? Por que não podia ficar nas ruas? Porque ele me disse isso. Já pensou se meu filho passa aqui, ou seu filho, e um tacho de azeite quente desse queima a pessoa? Ou seja, um Ministério Público que desconhece o conceito de patrimonialidade, inclusive material. Eu digo, doutor, quem está ali é uma baiana de Acarajé. Ali estão seus saberes e fazeres. O que eu quero dizer ao senhor, doutor, é uma coisa muito simples. A baiana não altera a paisagem, ela compõe a paisagem. Ela é parte. Ela é parte. Precisou que a Associação de Baianas, a FENACAB na época, fizéssemos, inclusive, diálogos memoráveis ali, pressões para ver que ele não cometia esse arbítrio, né? Esse absurdo, esse abuso de dizer que as baianas tinham que vender acarajé em casas. Imagine que loucura. E isso referendado por uma grande parcela da nossa sociedade. É muito triste a gente pensar que Santo Antônio de Jesus, né, começa a construir uma memória a partir de um lugar capitalista, de um lugar do comércio mesmo, e vai escondendo de onde vem, vai esquecendo de onde vem, né? Mas assim, a gente, por exemplo, na escola a gente aprende que Parimeta chega aqui, que a gente tinha índios da Pena Branca, mas cadê esses índios? Cadê essa história indígena? Cadê esse lugar, esse pertencimento? Então, assim, de fato,
vem se perdido e a gente vai pensando nas novas gerações. Eu falo de um lugar de uma geração que tenho 25 anos, né? Já estou aqui há um tempo, já aprendi a história de uma forma, mas eu tenho sobrinhos, tenho ali parentes, primos, que vão conhecer a história também de uma forma totalmente perdida. Então, eu queria entender, você já falou vários aqui, mas que a gente pontuasse quais são os principais desafios para essa preservação histórica local. Olha só, eu acho que a sociedade precisa de fato se engajar e é para isso que existem movimentos como o de vocês aqui. Então, um trampo como esse que vocês estão fazendo aqui, eu acho que vai para além da perspectiva do trabalho que vocês estão fazendo. Primeiro tem que ter frio na barriga, tem que ter tesão, tem que ter vontade, tem que ter desejo, né? Ou seja, a gente precisa falar disso. Pronto. Sim. Então, quando você vê 4 jovens como vocês, né, fomentando essa discussão, eu acho que a gente está ganhando. Isso serve de inspiração, isso serve de construção de sensibilidade. Só que eu não vejo caminhos que não partam, que surjam sem partir, sendo o poder público. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo a dificuldade do poder público. A gente tem a dificuldade de patrimonialização, dessa concepção, a partir do governo federal, que tem recurso, do governo estadual. Então, a gente tem dificuldades com órgãos como o IPHAN, como o IPAC. Imagine para os municípios. Mas eu preciso entender que tem que ter 3 caminhos. O primeiro caminho é gestão. O segundo é orçamento. E o terceiro é planejamento. Então, assim, a gente não pode aparelhar Secretaria de Cultura como um espaço para cabos eleitorais. Isso acontece em todos os cantos. Por que é comum fazer isso? Porque, assim, numa Secretaria de Saúde, numa Secretaria de Educação, nos cargos diretivos, você coloca alguém alheio à pasta? Não coloca. Então, se você vai colocar alguém na Secretaria de Saúde para ser diretor lá de saúde básica, dos postos de saúde, você coloca alguém que pelo menos tenha cursos na área, que seja enfermeiro, que seja alguém da área. Diretor médico de uma secretaria vai ser alguém que não tenha feito medicina, ou não conheça, não tenha feito gestão, uma pós em gestão de saúde? Não tem. Mesma coisa educação. Você coloca ali professores que tenham feito pós-graduações em áreas de gestão e tal. É o caminho. Em cultura, não. Aí você acha que alguém que gosta de capoeira, que alguém que gosta que gosta, porque não tem especialidade geralmente. Então nós temos funções ocupadas por pessoas com boa vontade, muitas das vezes, inclusive a maioria das vezes, mas que param nas suas próprias limitações. Aí fico esperando o quê? Ações verticalizadas, com editais como Lei Aldir Blanc, como a Lei Paulo Gustavo e tal, mas que não sai daqui uma perspectiva, até porque não tem orçamento, para além do São João. Entendeu? Então o que é que acontece? O miudinho das relações, a construção dos elementos do cotidiano, das bases, das ruas, dos bairros, da zona rural. Você tem pessoas estudando sobre isso. Vocês entrevistaram Sim Bernardo, e o Sim é um mestre que tem se debruçado para estudar esses movimentos de música do nosso povo. Então o que é que ocorre quando você vê, por exemplo, o apagamento da memória indígena santo-antoniense? Sim. Você falou aí dos Pedra Branca, quer dizer, são os indígenas nativos. Os originais. Os originários. Não tem um reservatório de memória, não tem um lugar de memória para esses indígenas. Populações quilombolas. A gente chega aqui no alto do morro, nós temos população quilombola, mas não tem mapeamento disso. Nós não temos mapeamento de terreiros de candomblé. E ainda são vitimados pelo racismo religioso. Ou se não colocados lá como alegorias em novembro, sim, ou no julho, sim, que vai ali, vamos fazer uma caminhada e a consciência negra, e aí acaba naquilo. Pois é. Então, os maiores desafios nossos, eu acho que estão, é claro, além dessa ação extraordinária de todos nesse debate, como vocês estão fazendo aqui, para além disso, e não basta isso, é uma ação organizada, planejada, orçada, né, da gestão pública.
Então, quando você começa a mapear, começa a fazer o debate, não é? Não adianta esperar, tem gente que fala assim, não é difícil fazer isso porque eles nem eles se entendem. Claro, porque são lugares de conflito. E isso é natural, entendeu? O que a gente precisa é entender desses conflitos que pode haver consenso, e mesmo não havendo consenso, pode haver caminhos, porque a democracia é isso. Com certeza. Gente, nosso papo está muito bom, muito legal. A gente está construindo aqui um processo muito, muito interessante. Eu falei dos desafios, eu queria entender agora quais são as principais ameaças à memória aos nossos patrimônios. Isso, Antônio. É isso. A principal ameaça é essa tendência ao apagamento. Mas uma tendência que qual é o problema dela? Isso acontece em todo lugar. Mas o problema todo está na naturalização disso. Que não tem um questionamento, Não né? tem. Então, se hoje alguém chegar ali e derrubar a escola Ercília Tinoco, por exemplo, Acabou. acabou. Como foi, por exemplo, com o Cine Glória, né? Como foi com o Cine Glória, como foi com o Cine Rex, né? E outros espaços. Quer dizer, a gente precisa entender que há sim como conviverem, né? Convivemos com o patrimônio e a modernidade. Entendeu? Sim. Eu não estou aqui, nem vocês propõem isso, que a gente chegue, né, com um dirigismo, né, um dirigismo que constrói obstáculos. Mas é necessário que hajam caminhos. Sim. Então, por exemplo, como as escolas municipais têm discutido isso no âmbito da sua matriz curricular? Eu vejo professores, assim, angustiados, me procurando todo o tempo, porque eu faço, como eu apareço na rede social, fazendo esse trabalho, as pessoas me ligam. Ah, tem uma pesquisa aqui para o meu filho, ou senão, professor, faço o quê? Então, o que precisa é de direcionamento, de uma proposta pedagógica. E eu não estou aqui propondo que haja uma disciplina específica para tratar disso, mas que nós tenhamos o cuidado de Como tratar isso? como tratar com transversalidade. É esse o caminho, né? Os caminhos das transversalidades. Você pode discutir matemática e discutir patrimônio, discutir memória. Sim. É claro que pode. Eu acho que o caminho é esse, é interdisciplinar, como verbo. Né? A gente precisa internalizar isso. Então, qual é o papel da escola nisso? Entendeu? Tem que discutir. Qual é o papel da universidade nisso? Porque a academia é um espaço de muita vaidade. Entendeu? Então, nós temos uma instituição como a UNEB, como a FRB, e a gente tem visto pouco diálogo delas entre si e com as comunidades. Sim. Entendeu? Então, assim, eventualmente se abre, e aí a gente precisa democratizar esse acesso à universidade. Não, eu não falo de ingressar nela, não. Estou falando de derrubar os muros. Dela derrubar os muros para que não sejam elementos estranhos ao seu ambiente. A UFRB, ela já está mais aberta, assim, eu acredito até, por conta até do campo de saúde. Talvez isso E promova. até porque pela construção dela, né? Que ela foi Pela própria identidade dela. Mas briga popular. é uma coisa que eu falo da UNEB sempre. Né? Parece que a UNEB está fechada no muro, dentro da comunidade, que não tem pertencimento. É como se as pessoas passassem, olhassem para ela e dissessem assim, o que é isso aí? Isso até ameaça a própria existência dela, Sim. né? Porque a qualquer momento, Sim, quiserem tirar o aparelho ali, acabou. exatamente. Porque não existe tem pertencimento. Como as próprias escolas, né? As escolas são corpos estranhos dentro dos bairros. Sim. Por isso que tem que construir muro cada vez mais alto, senão as pessoas vão e entram para roubar as coisas. Ela podia ser o centro comunitário. Por que não os pais jogarem dominó na escola no domingo? Estou assim, fazendo uma provocação Sim, sim. aleatória, mas que pode muito bem servir para a reflexão sobre a escola. E sobre essa preservação histórica, porque quando a gente fala de história, a gente fala de pertencimento, a gente fala de reconhecimento. Sim, sim. O nosso papo está muito bom, a gente está chegando, né, ao final, infelizmente, mas eu tenho que deixar um recado aqui,
que preciso dizer que esse projeto ele é financiado pelo governo federal e o Ministério de Cultura pela via Lei Aldir Blanc, Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude. E hoje a gente está aqui com o Berdan Cardoso e que estamos conversando sobre patrimônio, sobre memória, sobre história de Santo Antônio de Jesus. Então, assim, já caminhando para o final, muitas das perguntas aqui do roteiro a gente foi respondendo já no decorrer, assim, muito gostoso nosso papo. Eu queria saber quais os benefícios com o investimento na preservação da história, seja pelos patrimônios, seja pela história local, enfim, podem trazer em prol do nosso município, né? Tem patrimônio maior do que você se vê na sua cidade? Porque quando você se vê na sua cidade, você cultiva a cidadania até psicologicamente. Sim. Né? Porque ser cidadão é quando você entende que a cidade é uma extensão de você. Nós temos essa dificuldade de compreender cidadania. Muita dificuldade. Então, as pessoas sentem que a cidade é alheia, ela, muitas vezes até o lugar, o bairro ali, a rua, porque ela conhece as pessoas. Mas as pessoas que andam na cidade, numa cidade com a dinâmica urbana como Santo Antônio de Jesus, a gente passa e não vê a cidade. Experimente passar na cidade no dia de domingo. E olhar. Você olha a cidade, você olha aquilo ali, eu nem sabia. Sim. Entendeu? Porque você está numa dinâmica intensa e não vê a cidade. Então, o interessante de um projeto desse, de uma patrimonialização, de um resgate desse lugar de memória, é você dizer, olha, ali tinha um alfaiate, ali tinha uma baiana de acarajé, né? Mas ali tem ali tem uma grafitagem massa, entendeu? O que aquilo ali quer dizer? O que é aquela arte? Diz. O problema todo é que a gente fica o tempo todo sem querer aprender a ler isso. Sim. Porque nós somos moldados num universo extremamente conservador e letal. Então, assim, ganha porque ganha com turismo. Sim. A gente precisa ir para além desse turismo pendular, das pessoas que vêm para aqui se medicar e comprar roupa. Ou esse turismo do São João, que a pessoa vem, São João e volta. Que são apenas 6 dias e acabou. A gente pode ter um turismo esportivo em São Antônio de Jesus. Nós temos uma barragem que pode ser muito bem utilizada, né? Se começar a trabalhar, inclusive, tirando aquelas plantas, né, que inundaram a barragem. Tem que ter um movimento das cidades que sorvem a água dessa barragem, junto com a Embasa, para que haja um trabalho de valorização daquilo. Nós temos um turismo esportivo de motocross ou de bicicleta que podemos fomentar. E aí você pode associar tudo isso a um turismo da nossa culinária, entendeu? A um turismo da construção dessa nossa memória com os nossos saberes. Se não temos tantos patrimônios como Cachoeira, como Nazaré ou como Jaguaripe, né, antigos na sua ancestralidade, mas nós temos o que é nosso e precisa ser valorado, entendeu? Reconhecido. Reconhecido. A gente pode fazer o turismo das fontes. Sim. Imagine você, a gente tem as ganhadeiras de Itapuã. Vocês conhecem tanto quanto eu a maravilha que é aquilo, inclusive imortalizada até em enredo de escola de samba. Sim. Vocês já imaginaram o que seria uma cidade onde a energia elétrica só chega na década de 50, onde água potável, nem pensar, porque mesmo depois que a Embasa é criada, demora de chegar água potável, como demora de chegar saneamento. Sim, Santo Antônio de Jesus, nos bairros mais distantes. Santo Antônio de Jesus é uma cidade hoje que deve ter em torno de 30% de área coberta por saneamento. Imagine vocês. Sim. As pessoas têm que ter em casa a fossa ainda. Só que, imagine no século XIX a importância das fontes para uma cidade dessa. E aí você imagina aquelas mulheres pretas ou mulheres brancas pobres lavando roupa de ganho e cantando. Olha as cantigas dessas mulheres. Por que a gente não percorre esse campo dessa ancestralidade? Olha a importância dessa feira nossa. Sim. A feira é um local, além do cemitério, o local mais democrático de uma cidade é a sua feira. É onde as pessoas estão ali para dialogar, para conviver, para pensar, para bater papo. É o mundo, é um gigante. Mundo, entendeu? Olha só, rezadeiras e benzedeiras. Sim. Tem trabalho sobre isso na UNEB. Tem trabalho. Mas esses trabalhos acabam ficando parados nas prateleiras. Entendeu?
Ou seja, esses trabalhos não vêm para, não está vindo para a sala de aula, não está vindo para o debate, não está vindo para a roda de conversa, entendeu? Então, Santo Antônio de Jesus, ele tem um potencial artístico, cultural, de memória, de acervo, que é importante outra discussão, o arquivo público. Sim. Querem pesquisar, mas cadê um arquivo público, né, com alguém credenciado, capacitado, capacitada, lá dentro fazendo essa orientação? Então, assim, eu vou voltar ao que eu disse antes, é planejamento, orçamento e gestão, para além da acessibilidade que a gente precisa ter para falar também do que nos fere. E vamos agora falar de futuro. A gente falando de história, mas vamos pensar no futuro. Que história também, né? Que a história também. Você acredita que a cidade, né, nesse futuro, tem esse potencial de criar roteiros históricos e culturais? Você já deu aqui várias deixas, mas eu queria assim, entender se você acredita de fato e como é que a gente pode pensar nesse futuro em que Santo Antônio de Jesus valoriza a sua história e valoriza a sua memória. Olha, eu acho que nós não estamos no caminho certo. Mas eu não me dou ao direito de me desesperançar. Eu acho que, mais uma vez, esperançar como verbo. A gente precisa conjugar isso. Então, eu não sou um pessimista. Eu sempre acredito. Por que eu acredito? Porque eu estou vendo vocês aqui. Você entendeu? Então, quando eu vejo vocês aqui fazendo um trampo desse, um trabalho desse, com esse engajamento, com essa perspectiva, com esse valor, eu acho que, poxa, você tem gente produzindo o tempo todo arte, Santo Antônio de Jesus. Você tem uma juventude produzindo cultura das mais diferentes dimensões. Você tem movimentos de rua aqui fantásticos. Entendeu? Fantásticos. O que precisa é ter o olhar. Entendeu? É ter o olhar. Portanto, eu não tenho varia de condão, também não sou Midas, para que tudo que toque as coisas... Mas eu acho que é nessa provocação, esperançando, que a gente chega. Acho que o futuro pode nos reservar coisas muito boas. Então, que maravilha. Eu vou encerrar por aqui, né? Eu gostaria de agradecer muito, Berdão, pela sua presença, pela sua disponibilidade, por trazer essa história de Santo Antônio de Jesus de uma forma muito palpável, né? Quando a gente pensa nesse tema de história, eu falei, não, tem que ser o Berdão nesse episódio. Eu lembro de uma sessão da Câmara de Vereadores que eu participei, onde você contou a história de Santo Antônio de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu lá para os meus 22 anos, né? Estudei, nasci, cresci na cidade e nunca tinha visto minha cidade da forma que você contou a história, né? De ver que a Rua da Linha, por que a Rua da Linha se chama Rua da Linha? Porque a Salgadeira se chama Salgadeira. Então, assim, eu só queria, para finalizar, que você contasse sobre um pouco dessa história, que acho que a gente precisa externar isso, acho que mais pessoas precisam conhecer sobre o porquê que as cidades, por exemplo, porque o Pau Preto se chama Pau Preto. Então, só para a gente finalizar e deixar essa mensagem mesmo, de pensar que Santo Antônio de Jesus ainda tem um caminho de valorização histórica, né? Ainda tem um caminho que a gente pode encontrar essa valorização da nossa memória. Vou tentar fazer uma síntese aqui. Porque, como você sabe, a cidade nasce na praça, em torno de uma capela. Isso. Que não era ali, né? Onde a gente conhece a praça. Não. Essa igreja de hoje foi em 1960, né? E tem um homem negro, né, que passou por aqui, que deixou marcas nas grandes construções entre 1940 e 60, que é o Celestino Pimenta, né? Era um mestre de obras que sempre esteve presente nessas grandes construções, da prefeitura à igreja matriz. Mas assim, a cidade nasce onde hoje está a Praça Padre Mateus. Aí quais eram as ruas? Isso que é interessante. A Rua Velha, que é a Rua da Cofel, né? A rua mais velha, a Rua Tiradentes. Aí você tem, indo para o norte, né? Você tem aquela Rua Gorgônio José de Araújo, que é a Rua da Passo a Passo ali, né? Para quatro esquinas. Ali você tem a Rua Direta. À esquerda, para ir para o Andaiá, você tem a Rua de Cima. Rua de Cima, que hoje é a Rua Rui Barbosa. Aí você ia para a Fazenda Andaiá. Quando você vem em sentido oposto, que é ali na Landulfo Alves, ali era a Rua das Flores. Né? A Rua das Flores, você tinha acesso, ou você ia pela Rua de Baixo, que era a Rua 7 de Setembro, ou você vai para o cemitério, que é onde hoje é a Praça Renato Machado. E ali, a Rua da Paz. Só que o cemitério, ele é tirado dali
Aí fica o Jardim Velho, né? Fica o Jardim Velho, porque a família de Ernesto Melo, Heitor Lírio de Melo, eles vão doar um terreno onde hoje é o cemitério atual. Porque a Prígio Alves, pai de Landulfo Alves e de Isaías Alves, que eu recomendo o livro dele, Mata do Sertão de Baixo, precisava construir, já que ele veio da França, um solar com sua inspiração lá dos modelos arquitetônicos franceses. E ele constrói o solar quando o cemitério é desativado. Não é? E aí você tem um caminho sul. O caminho sul você tem a Rua das Mangueiras, que é a Luiz Viana, que vai até o Riacho Mutum, e lá embaixo o Calabar. E à esquerda você tem o Areal. Né? Por isso que não tinha dificuldade pela Barros de Almeida ali de passar. Aí você tem no tiro de guerra ali um pântano, né? Que só vai ser só o tiro de guerra que vai começar a aterrar aquela região, e a rua que dava. A Fazenda do Casco. Que quando o padre Mateus morreu, havia uma necessidade da comunidade de fazer uma nova capela, porque não tinha padre na capela do padre Mateus de Santo Antônio. Aí o bispo autorizou que na Fazenda do Casco eles construíssem uma capela em honra a São Benedito. E aí o acesso do São Benedito para a praça era pela Rua Velha, né? A chamada Rua Antônio Mendes, que era dono de um jornal chamado O Paládio, que por mais de 50 anos existiu aqui em São Antônio de Jesus, que era naquela rua do Colégio do Novo Espaço, né? A Rua Velha. E passava pelo Pau Preto, que o nome não é nem tão velho assim, mas é porque dizem que ali tem uma chácara, né, do lado esquerdo de quem sobe para Luiz Viana, que tinha uma madeira que cortaram, ficou um tronco, e como a raiz era muito profunda, para tirar o tronco, tocaram fogo, e o tronco empreteceu, daí virou Pau Preto. Né? Então, depois que a cidade vai, na década de 80, começar a crescer para outros cantos, sobretudo com um planejamento chamado de urbes. Né? Urbis 1, Urbis 2, Urbis 3, não, Urbis 4 não tem. Não tem? Não existe Urbis 4. E as pessoas... É porque virou Urbis 4 por conta do... Eu pensava que tinha, que também tinha feito parte desse projeto. O projeto não é Urbis, não. O projeto Urbis são 3 Urbis. O Urbis 4 é o conjunto habitacional Providência. Providência. Que apelidaram de Urbis 4, mas é outro conjunto habitacional. Como o Inocop, né? É outro conjunto. Como em Salvador tem API, né? Tem... Que hoje seria as cidades novas. Aí já é o Minha Casa Minha Vida. Aí já é da década dos anos 2000. Né? Que é a Cidade Nova, Minha Casa Minha Vida, Zilda Arnes. Aí já são programas do governo Lula. E a cidade, ela também vai ter uma construção periférica, né? É a ocupação do bairro Irmanduce, ocupação do que chamamos Rádio Clube, porque ali tinha uma rádio, né? A Rádio Clube funcionava ali, Javário Martins. O Santa Madalena, que é Uma Vida, lá em cima, no Salles, que foi doação de um cara chamado Tenente Salles, que doou o Salles, que fundou o Clube dos 100, fundou o Clube dos 1000, né? Foi ativista do Tênis Clube, que onde hoje é o CTO. Então é isso, que maravilha. Eu tenho certeza que quem ouviu esse nosso podcast hoje, ou quem assistiu, enfim, não vai esquecer mais da história de Santo Antônio de Jesus e vai enxergar a cidade de uma forma totalmente diferente. Porque depois que de escutar a cidade, de ouvir, de saber que a cidade foi construída dessa forma, com certeza vai observar e passar pelas ruas sentindo uma relação diferente com a cidade. Exato. Então, muito obrigado, Berdan. É muita pedra pisada de preto. Deixa esse espaço para você se despedir dos nossos ouvintes. Não, é só agradecer a vocês pelo convite, dizer que é um privilégio para mim estar aqui, entendeu? Vocês são pessoas do meu afeto. Dani, Val, Wendy, Camilinha, abraço a Érica, que é minha companheira de luta no nosso mandato, e dizer que estou à disposição. Eu acho que pensar a cidade é pensar a gente, nossa memória, nossa ancestralidade, e nos colocarmos e nos realocarmos sempre nos espaços de memória, mas também de poder, né? Seja no conhecimento, seja em outras dimensões, mas nós não só precisamos, como merecemos. Beijo para vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Berdan. É isso, gente. Foi um prazer ter o Berdan aqui no nosso último episódio da nossa primeira temporada do podcast Raízes. A gente espera, né, que a gente volte aqui para poder falar sobre outras cidades, sobre outros territórios e trazer essa visão que às vezes a gente não vê, que às vezes não está nos nossos livros. Então, muito obrigada a você que escutou a gente até aqui. E é isso.